28 diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito que conquistar uma cidade. Segunda carta de Pedro 5, capítulo 1, do 5 ao 9. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Agora, 1 Coríntios 9:27. Diz assim, essa é o que eu mais gostei. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Eu acho que hoje, até pelo pouquinho já do que eu comecei a ler, deu para você entender que eu quero falar sobre o domínio próprio. Eu fui buscar até no dicionário, a palavra domínio próprio significa poder, força sobre si mesmo. O primeiro versículo que eu li lá em Provérbios fala que da mesma forma que uma cidade que tem os muros caídos é a pessoa que não tem domínio próprio. Só para que você entenda, na época antiga, os muros eram o que protegiam a cidade. Então as cidades elas ficavam dentro de uma muralha, e aí então tinha uma porta, que aí a pessoa entrava e a pessoa saía, e eles podiam ver se os inimigos vinham ou não. Então todas as cidades, elas em volta, elas tinham os seus muros. É por isso que na Bíblia fala muito até sobre os muros de Jerusalém. E Deus está falando o seguinte, que da mesma forma, quando uma cidade cai os seus muros, é assim a pessoa que não tem domínio próprio, não domina a si mesmo, não consegue dominar o seu próprio corpo, não consegue dominar o seu próprio pensamento, não consegue dominar as suas próprias vontades. Eu gostei muito da passagem de Paulo, lá na carta de Coríntios, que ele fala assim, eu esmurro o meu corpo, mas ele não está querendo dizer que ele bate no corpo dele, ele está querendo dizer que ele força o corpo dele a fazer aquilo que ele quer, porque a Bíblia diz que nós somos escravos daquele que nos vence. Então ele faz o corpo dele obedecer ao que Deus quer, e não ao contrário, não o corpo dele fazer aquilo que ele tem vontade. Eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa estava falando para mim sobre fobia social. E aí essa pessoa me disse que ela tinha fobia social, e eu falei para ela que eu acredito que eu já tive, há muitos anos atrás. Na época não era muito falado sobre isso, a gente não tinha muitas essas coisas de síndrome do pânico. E eu comecei uma época que eu não conseguia sair de casa. Eu esperava o Arthur para sair, porque eu ficava imaginando como que eu ia pegar e ia abastecer o carro, o que eu ia falar para a frentista. Eu ficava imaginando, meu Deus, como que eu vou falar para ele, põe a gasolina? E me dava um desespero. Eu falava, como? E se eu tiver que passar o cartão de débito, eu vou ter que sair de dentro do carro, porque ele trazia a maquininha no carro. E eu comecei a me forçar a fazer as coisas. Falei, não, eu não posso. Eu não posso porque eu tenho que me dominar. Tem outras coisas, eu estou falando algumas coisas a meu respeito, mas só para que você saiba como o domínio próprio é algo difícil. Eu comentei também com essa pessoa que eu tenho algumas coisas que eu aprendi a controlar. Por exemplo, não é em épocas do mês, porque eu tomo anticoncepcional constante, mas tem uma época, eu não sei o porquê que eu
cheiro ruim. E aí eu cheiro a minha mão e acho que minha mão está fedendo, e vou lá e lavo a mão. Daqui a pouco eu cheiro de novo a mão, minha mão está fedendo, troca de sabonete, lavo a mão. Um dia eu cheguei para o Arthur, pelo amor de Deus, cheira do cabelo, não está fedendo? Cheira. Arthur, pelo amor de Deus, amor. Está cheiroso, você acabou de secar o cabelo, estava vindo para a igreja. Mas eu começo a sentir, aí eu percebo que é algo da minha mente que eu preciso me controlar, que é algo que não é, as outras pessoas não estão sentindo a mesma coisa, e que eu preciso me controlar, que eu não posso deixar isso ultrapassar. Não tenho nada contra quando precisa tomar remédio, nada contra. Eu acho que homens foram deixados, os médicos foram deixados para que pudessem nos ajudar. Mas eu estou falando de algumas situações que acontecem comigo. Mas, irmãos, casamentos são destruídos por falta de domínio próprio. Uma coisa que a gente fala é o seguinte: mulher, ela fala muito, mas quando o homem fala, ele machuca. Márcio. Quando o homem fala, ele machuca. E a mulher, ela incrivelmente tem o poder de não esquecer. Incrível! A gente pode esquecer qualquer coisa, mas isso nós não esquecemos. Sabe por quê? Porque muitas vezes, e principalmente dentro do casamento, o domínio próprio é muito difícil. É muito difícil. Você está acostumado com aquela pessoa, você tem aquela pessoa todos os dias, então você acha que você pode falar o que você quiser e que aquela pessoa vai viver com você para sempre. Você acha que você pode xingar, pode dançar e rolar e pronto que vai dar tudo certo. E não é assim. Lá em Romanos 12, fala para a gente poder viver a boa, perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. A gente precisa não se conformar. E a gente não pode se conformar da maneira que nós somos. Tem pessoas, tem famílias que são destruídas por falta de domínio próprio. Porque um falou uma coisa, o outro não gostou do que falou, e aí começou um fuzuê danado por falta de se dominar. Esses dias aconteceu algo tão interessante. Eu até mandei uma foto para a Edvair falando assim: olha como está aqui, lá em casa. Estava eu, Samuel e a Giovana andando, e a gente foi, Samuel quis ir até a represa. Eu fui na represa, aí cheguei lá na represa, peguei pitanga, eu e ele comendo pitanga direto, pega uma coisa gostosa, aquele fim de tarde gostoso. E aí a gente começou a fazer a nossa caminhada de volta. No meio do caminho, eu encontrei um senhorzinho que trabalha com o rapaz que corta a grama de casa. Aí falei para ele: o senhor fala pro Chiquinho ir lá em casa, porque calma, e aí eu vou calma. O senhor fala pro Chiquinho ir lá em casa, porque faz tempo que ele não vai lá, e além dele não cortar, a grama precisa ser cortada, ele nem recebeu da última vez. O velhinho encostou e a dona da casa de lá encostou, sentou assim. Ele vai lá não. Aí eu: mas por que ele não vai lá não? Ele não vai lá não porque o senhor Arthur outro dia passou pela gente, fingiu que não viu. Eu falei: não, o Arthur me mandou chamar, pode ir lá. Você não está entendendo, ele não vai mais lá não, porque o senhor Arthur está pagando ele ao caloteiro. O senhor Arthur da última vez fica fingindo que não vê a gente. Ele foi lá fora. Gente, eu o quê? Foi o que o senhor está falando? E a mulher do lado: é isso mesmo. Eu falei: não, o Arthur não ia fingir que não ia ver vocês por causa de 100 reais não. Eu falei: o Arthur me pediu para eu chamar. Sim, ele não vai mais, ele está muito bravo e falou que na sua casa ele não corta mais grama. Gente, aquilo começou a subir meu sangue. E o Arthur e a Giovana indo lá na frente. E aí eu peguei e liguei para o Arthur. Falei: Arthur, você tem o telefone do Chiquinho? Aí o Arthur perguntou: o que aconteceu? Eu contei: deixa esse velho nada. Desliguei o telefone e fui lá de novo. Falei: escuta aqui, ô seu velho safado sem vergonha. Você fala com o Chiquinho na minha casa, a hora que ele chegar, porque eu quero falar com ele. Manda ele na minha casa que ele vai conhecer o tipo de mulher que eu sou. Fala pra ele lá bater na minha porta. Não satisfeita, fui na portaria. Cheguei na portaria e falei: ô geral, tem o telefone do Chiquinho aí? Tem. Se você quiser me arrumar, eu queria falar com ele. Passou o telefone.
bem, passou. E eu falando para o Arthur, vai pagar ele. Passou minha raiva. Vai pagar ele. Não, passou nada. No outro dia eu fui na casa do dono para pagar ele e cobrei pro velho. Falei, seu velho safado, para você eu não dou dinheiro. Liguei pro Chiquinho de novo. Tudo bem? Como é que passou a raiva? Chega no sábado. Nós estávamos de jejum. O Arthur entra, gente, a boca do Arthur roxa. Me dá 100 reais. O que foi? Me dá 100 reais, seu Chiquinho. Eu acabei de encontrar o Chiquinho aí fora e com aquele velho safado sem vergonha. E veio falar pra mim que você ainda que entendeu errado, pois eu desci do carro e coloquei a mão na cara dele e falei que ia dar na cara dele. Falei pra ele, ô seu velho sem vergonha, você vai falar que eu sou caloteiro. Aí depois fala pro Arthur, depois que ele voltou do mercado, ele, ai amor, a gente de jejum. Eu falei, ô Senhor, me perdoa. Como é que eu posso ter feito uma coisa dessa? Eu estava de jejum, domínio próprio. E o domínio próprio, ele não é testado em boas situações. Porque em boas situações ninguém precisa de domínio próprio. Você não precisa de domínio próprio quando está tudo bem. Você não precisa de domínio próprio quando o teu marido está te tratando bem. Você não precisa de domínio próprio quando teus amigos te tratam bem. Você não precisa. Você precisa de domínio próprio na hora em que a situação está ruim. Você precisa de domínio próprio quando você está andando no trânsito e a sua vontade de xingar a pessoa. Você precisa de domínio próprio quando a sua vontade é de voar na cara de alguém e você se segurar para não fazer isso. É assim. Você sabe uma coisa engraçada? Eu vou contar a história, não sei se é direito isso. Teve uma vez que eu não sei como que foi a história, mas eu sei que avisaram para a Divaneira, não lembro se era da C&A ou não, que estava que ela estava devendo e que ela tinha que ir lá pagar. Ela foi a Isabel. Entraram na loja. Eu vim pagar tudo que eu devo, porque tudo, todos os meses agora eu quero pagar. É a calma filha. Não, mas a senhora não pode. Como eu não posso pagar? Eu vim aqui e eu quero pagar tudo o que eu devo. Você está entendendo? Eu quero pagar todos os meses. Eu não quero mais ter nada, eu não quero mais tomar cartão de vocês. Eu quero pagar tudo. Mas senhora, a senhora não pode. Mas eu quero pagar. Mas aí vai criar Riachuelo, não é assim? Mas irmãos, isso tudo bem. Mais duro. Mas sabe o que acontece? Olha cada coisa que a gente passa por falta de domínio. Isso é uma coisa que ainda foi fácil de resolver. O jardineiro é fácil de resolver, a gente dá um jeito. Mas e outras situações? E outras? Tem gente que tem ciúmes excessivos. É ótimo, maravilhoso quando você é recém-casado, quando você começou a namorar e aí seu namorado tem um pouquinho de ciúmes, a mulher tem um pouquinho de ciúmes, é ótimo. Passa os anos, te sufoca e destrói o casamento, porque a pessoa não tem domínio sobre a própria mente, sobre o próprio corpo. Tem pessoas que são viciadas em sexo. Eu não estou dizendo sexo dentro do casamento, não é? Não é isso que eu estou falando, viu, Márcio? Tem homens que são viciados em sexo, que eles têm que sair da casa deles, mesmo tendo a mulher deles, eles têm que pegar e têm que sair com prostitutas. Não tem domínio próprio. Você sabe que Augusto Cury, ele fala em vários livros dele, que os assassinatos que acontecem dentro de casa, com marido e com mulher, é nos 30 primeiros segundos. Diz que no momento da raiva, em 30 segundos, as janelas killers começam a se abrir e você não consegue pensar. É aonde nós fazemos coisas erradas em 30 segundos. Gente, 30 segundos é pouco tempo. É pouco tempo demais. E é justamente nesses 30 segundos que nós fazemos o que a gente não deve. É justamente nesses 30 segundos que a gente dá a resposta que a gente não devia dar, que a gente se intromete onde a gente não devia se intrometer. E aí um monte de coisas acontecem na nossa vida. Hoje, eu começo a olhar para trás da minha vida e eu vejo que tem situações que eu falo para Deus, Senhor, como eu queria ter tido sabedoria. Como eu queria. Como eu queria ter tido sabedoria para não me envolver. Como eu queria ter tido sabedoria para não abrir a minha boca. Como eu queria ter tido sabedoria para simplesmente ter esperado e não ter feito com que esses 30 segundos, na hora, você pegar e você ter que estourar e falar aquilo que você não deve. Uma coisa que eu tenho no meu coração, e infelizmente, eu creio que eu tenho mais erros do que acertos, é que a nossa palavra nunca mais volta. Você pode pedir
pedir desculpa. As coisas podem para alguns voltar ao que eram antes, para outros podem não voltar. Pode não voltar. E aí você não tem mais esperança, sabe por quê? Faltou domínio. Você não conseguiu olhar para o seu corpo, você não conseguiu olhar para a sua mente e falar: quem manda em você sou eu. Por que você acha que tem tantos e tantos casos de suicídios? Sabe por quê? A gente não consegue dominar. Tem uma hora que a mente trabalha tanto. Tem uma hora que você não consegue parar de pensar, que a única coisa que vem na tua cabeça é: se eu me matar, para, a cabeça para. Eu vou parar de pensar porque eu não consigo terminar o raciocínio, é uma coisa em cima da outra, eu não consigo. É falta de domínio. A gente precisa aprender a dominar, a nos dominar, a dominar a nossa vida. Tem gente que está entregue aos vícios. E eu não estou falando só vício ou de bebida. Tem gente que tem vício de comprar e não consegue parar. Tem gente que são vários outros vícios e a pessoa não consegue. E aí você olha e fala: pessoa, por que você não para? A pessoa não tem domínio próprio. Não aprendeu a se dominar. Não aprendeu a olhar para si mesmo e falar: agora chega. É assim que as coisas vão andar. Uma das coisas que eu achei interessante, você já percebeu que tem gente que tem mania de mentir? E a pessoa mente por qualquer coisa. É impressionante. Você perguntava para a pessoa: escuta, a porta está aberta? Estava fechada até agora. Mas por que a pessoa mentiu? Às vezes eu penso: para que a pessoa mentiu? Por que não chegou? É uma coisa tão simples. Mas até nas coisas simples, criou-se o hábito da mentira. E aí não tem mais domínio. Começou a achar que tudo seria feito, que pode se resolver. Uma das coisas que eu vou falar, e eu estou avisando, não estou falando para ninguém. Graças a Deus que, na verdade, nenhuma das pessoas que eu pudesse falar sobre violência estão aqui hoje. Tem gente que acha que pode resolver tudo no grito e na porrada. E não pode. Não adianta achar que vai ser dessa forma, porque não vai ser. Não vai. E aí Deus começa a trabalhar, sabe por quê? Porque Deus quer que tenhamos domínio próprio. Você sabe que lá em Tito, ele fala que as pessoas, e ele também começa a falar sobre os presbíteros, ele fala que você tem que ser uma pessoa irrepreensível. Você não pode ser dado a escândalos. E aí eu fico pensando o seguinte, gente: você já ouviu briga de vizinho? E eu já. Você acha que não ouve o que acontece na sua casa? Você acha que não ouve os gritos? Eu posso falar de mim. Eu sei que eu já briguei com o Arthur. Muito. Eu sei que eu já gritei. E já gritei muito. E aí eu fico pensando depois: meu Deus do céu. Eu ouço tudo que essa vizinha grita e berra. Ela também deve ouvir os meus gritos. Ela também deve ouvir quando eu perco o meu domínio próprio. Como um dia eu posso chegar para essa pessoa e falar para ela: escuta, vai na igreja que Deus vai mudar a tua vida. Vai na igreja, que eu tenho um Deus que, nossa, você não sabe o que esse Deus faz. Ela fala: eu ouço bem o que esse Deus faz. Irmãos, nós carregamos uma marca. E ali está, a nossa marca não é aqui não. Aqui é fácil dar mais santo. Aqui dentro da igreja é fácil a gente falar que está tudo bem. Aqui na igreja é fácil ter domínio próprio. O domínio próprio é onde você é testado, é no seu dia a dia. É aí que você mostra quem você é. E a palavra diz que a gente tem que vigiar, sabe por quê? Pois justamente eu estava passeando com o meu filho, perdi completamente o meu domínio próprio, por pouco não bati no velho. Por pouco. Depois no outro dia o Arthur de jejum, a gente de jejum, em oração, falando para Deus sobre os nossos pedidos, sobre tudo aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Encontra um velho, quase me bate nele de novo. Falta de domínio. E nessa falta de domínio a gente pode perder a nossa bênção. Porque é aquilo que eu falei, tem coisas que não voltam atrás, tem situações que você não consegue mais arrumar, tem coisas que você não consegue, que já a pessoa se cansou tanto que não consegue mais ser arrumado. Por
isso que a gente precisa ter domínio próprio. E o domínio próprio, o pior lugar para termos o domínio próprio é dentro da nossa casa. Porque a gente acredita que dentro da nossa casa, das quatro paredes que eu digo, em volta de toda a nossa casa, ninguém está nos vendo. Aqui ninguém está me vendo. Eu posso gritar, eu posso berrar. Lá em casa ainda só tem vizinho de um lado. Então eu posso gritar e posso... Deus está vendo e sabe quem eu sou. E Ele sabe se eu posso continuar dessa maneira ou não. O domínio próprio é dentro da nossa casa. O domínio próprio, não adianta olhar, e tem homens que são extremamente nervosos. Eu e o Arthur, eu não sei. Vou falar para você. Só pode ser algo de Deus. Porque eu sou extremamente explosiva e ele também. Não. Só pode ser algo de Deus. Eu lembro quando Deus começou a tratar comigo. Logo que eu e o Arthur a gente casou, uma vez eu conversei até com a Dani, com essa Dani aqui, e falei para ela dos 3 primeiros anos de casamento. Gente do céu! Todo dia eu perguntava para Deus o que eu tinha feito na minha vida. Todo dia. Eu falava, Senhor, é o desespero. Foi o desespero. Foi o desespero, Deus. Eu nem conhecia ele direito, fui e casei. E o que eu fazia? Eu cresci em um lugar assim. Eu cresci em um lugar que você fazendo ou não fazendo, você ia apanhar. Eu cresci em um lugar que era normal você jogar vaso, jogar o que tiver a primeira coisa na frente e ir embora. E eu cresci num lugar assim. Eu me lembro de um episódio que a minha mãe pegou uma garrafa de cerveja cheia e deu na cabeça do meu padrasto. E ele caiu desmaiado. Ela pegou, gente, ajoelhou, acordou ele e falou, eu estou chamando a ambulância. Quando chegar, você fala que você caiu e se machucou. Você não fala que eu fiz isso com você, você está me entendendo? Eu cresci nisso. Quando eu me casei, o que aconteceu? Quando eu me casei, eu continuei sendo a mesma. Mesmo já sendo convertida. Eu batia a porta, eu jogava toda a roupa do Arthur para fora. Eu lembro de uma vez que passou o guarda noturno, apertava o banheiro de casa, tem um monte de roupa jogada. Fui eu que joguei. Deixa tudo aí porque fui eu que joguei. Era o que eu fazia. Eu estava acostumada. Aí eu me lembro nitidamente. Eu bati a porta do banheiro. Quando eu bati a porta do banheiro, Deus falou para mim, até quando, chefe? Até quando eu vou tentar tratar com você e você não vai permitir? Você quer continuar escrevendo essa história? Você não falou para mim que você queria uma vida diferente? Eu falei, eu quero, Senhor. Então vai começar com você muda. E aí eu me lembro de uma vez que a gente já tinha mudado para uma casa e eu fui perguntar para o Arthur, a gente ia para a Costa do Sauípe. E eu estou empolgada. Falei para ele, escuta, mas o que tem lá na Costa do Sauípe? Um monte de hotel. Eu sei que tem um monte de hotel, mas eu queria saber o que tem. Ele falou, nossa, vai ser tinha um cara construindo uma piscina na nossa casa, chamada Anselmo. Nossa, vai ser mais chato do que o Anselmo, gente. Quando ele falou aquilo, eu te juro, eu já pensei em catar todas as coisas que eu via na minha frente e começar a jogar tudo no chão e quebrar tudo. Deus falou para mim, quieta. Eu simplesmente virei as costas, comecei a subir as escadas. Cheguei no meu quarto, ajoelhei, falei, Deus, se o Senhor acha que eu mereci isso, amém. Mas se o Senhor acha que eu não mereci, faz ele vir falar comigo. Irmãos, passou a noite inteira e nada, a noite inteira. Ele veio, deitou, não falou nada. Filho do mundo, não falou nada. No outro dia levantamos, nada. A gente saiu, nada. Na volta, ele falou para mim, me perdoa. Eu preferia que você tivesse jogado a casa inteira na minha cabeça do que ter ficado quieta. Porque eu olhei e vi o porquê que estava te maltratando. Não é fácil. Não é fácil. Para quem é uma pessoa explosiva como eu sou, não é fácil. Não é fácil se calar. Uma das coisas que eu aprendi, e é o que eu falei, acredito que tive muito mais erros do que acertos na minha vida. Mas uma coisa que eu aprendi é que nada como o tempo
Irmãos, tem coisas que você não precisa se defender. O Senhor é a sua justiça. Tem coisas que você não precisa falar, que você falou, que você não falou, e entrar em guerra com alguém, porque Deus um dia mostra toda a verdade. Tem coisas que não adianta você entrar em confusão, porque o diabo começa a trabalhar na nossa mente, e quando a gente vê, a gente já está no meio de um furdunço danado, e a gente não sabe nem de onde começou. Tem coisas que é melhor a gente se calar e esperar. E aprender a ter domínio próprio. Aprender que não é tudo no grito, não é tudo na pancada. Não é assim que nós vamos resolver as coisas. Assim é como o mundo resolve. A gente não. A gente não resolve dessa forma. Nós temos um Deus que resolve as coisas por nós. Nós temos um Deus que trabalha nos corações. E a gente precisa aprender isso. E o começo é dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Os nossos filhos vão ser criados e eles veem aquilo que nós somos. Você sabe que o meu antigo pastor, ele contava uma história, não sei se é verídico ou não, e acredito que muitos já ouviram, que tinha um obreiro da igreja, e aí um dia, e o obreiro sempre doce, muito doce na igreja. Um dia a mulher dele chegou com a mala e pôs lá e falou: ó, pastor, a mala do meu marido. Mas irmã, o que está acontecendo? Por que você trouxe a mala do seu marido para cá? Porque eu quero o homem que ele é aqui na igreja. Eu quero o homem que ele é aqui, porque em casa ele grita, ele bebe, ele xinga, ele bate nos filhos, então eu quero o quê? Eu quero ele aqui. Então eu vou trazer ele para cá porque aquele é bonzinho. Porque aquele é